Olá! A gente está começando mais um Papo Trânsito aqui no canal Os Federais do Ensino. E o papo de hoje é sobre um caso que, olha, é muito comum e perigoso: a infração por andar na contramão em uma via de sentido único. Bora focar nessa infração gravíssima de código 57380. É que, olha, entender essa regra vai muito além de só evitar uma multa pesada, viu? É uma questão de segurança. Então vamos entender isso a fundo. Bom, a base de tudo está aqui, na letra da lei. A tipificação oficial é bem clara. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Traduzindo, né? É basicamente entrar numa rua que tem um fluxo definido, só que indo pelo lado errado. Simples assim. E justamente por ser uma manobra de altíssimo risco, as consequências, claro, são bem severas. Vamos dar uma olhada no que acontece quando essa regra é quebrada. Aí vem a pergunta que todo condutor faz: qual é a penalidade para essa infração? A resposta vem em duas partes. E olha, a primeira já tem um impacto e tanto. 7, é isso mesmo. 7 pontos direto na carteira de habilitação. Para quem não sabe, essa é a pontuação máxima para uma única infração. Só isso já mostra o quão sério é o negócio. Agora, o legal aqui é ter a visão completa. A infração é classificada como gravíssima. O que isso significa? Significa multa e, claro, os 7 pontos que a gente acabou de falar. Um detalhe, não tem medida administrativa, tipo remoção do veículo, mas, convenhamos, o prejuízo já é bem grande. Beleza, então o ponto central é quando exatamente o agente de trânsito deve autuar. O manual de fiscalização traz para a gente cenários bem específicos, todos baseados na sinalização. Vamos passar por cada um deles agora. O primeiro cenário é aquele mais clássico de todos. É quando o veículo simplesmente está trafegando no sentido contrário do que a via manda. E a prova visual para essa regra é uma placa muito específica, que é essa aqui, a famosa R24A, de sentido de circulação da via. A seta não deixa dúvida, ela indica a única direção permitida. Se for contra essa seta, é autuação na certa, não tem nem o que discutir. Agora, vamos para um caso um pouquinho diferente. Pensa assim, a via pode até ser de mão dupla, mas quando aparece um obstáculo no meio, tipo um canteiro, tem um lado certo para passar. E claro, isso é sinalizado. A sinalização é a placa R24B, de passagem obrigatória. Ela determina exatamente isso. A setinha inclinada mostra qual é o único lado permitido para contornar. Se o motorista escolher o outro lado, pronto, entrou na contramão e cometeu a infração. O terceiro cenário, esse todo mundo conhece, é a famosa placa de não entre. Ignorar essa placa e seguir em frente é uma violação direta do sentido daquela via ou daquele acesso. E a placa é essa aqui, a R3, sentido proibido. Ela dispensa apresentações, né? Ela simplesmente proíbe seguir em frente ou entrar ali. É um aviso bem definitivo. E por último, um cenário que ainda causa muita confusão por aí, as rotatórias. Elas têm um sentido obrigatório de circulação, que é sempre o anti-horário. Tentar fazer o caminho inverso, nossa, é perigoso demais e, claro, é infração. E a placa R33 está aí para não deixar dúvida, mostrando visualmente a regra, sentido de circulação na rotatória. As setas formam um círculo indicando o fluxo certinho. Seguir esse fluxo é o básico para a segurança de todo mundo ali. Mas atenção agora, nem toda situação que parece contramão vai se enquadrar nesse código 57380. O manual também é bem claro sobre as exceções. E olha, saber quando não se deve autuar é tão importante quanto saber quando autuar. Presta bem atenção nesses pontos. Primeiro, não tem autuação se não houver sinalização ou se ela estiver apagada, ilegível. Segundo, também não se aplica em vias que tem aquele canteiro central só pintado no chão, sabe? Isso é outro enquadramento, 57200. E por último, se a placa R3 de sentido proibido tiver uma informação a mais, tipo exceto ônibus, a infração só vale para os outros veículos. Certo, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e resumir os pontos principais. A parte visual aqui é fundamental para fixar a informação. Então, para resumir tudo, a gente pode dizer que a infração 57380 gira em torno destas 4 placas-chave aqui. A R24A, de sentido de circulação, a R24B, de passagem obrigatória, a R3, de sentido proibido e a R33, de circulação na rotatória. Ficar de olho nelas é o segredo para evitar essa dor de cabeça gravíssima. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Naquele caminho do dia a dia,
Será que a gente realmente presta atenção a essa sinalização? Parar para pensar onde essas placas estão no nosso trajeto de rotina é um ótimo exercício de direção defensiva. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. E aí, gostou? Então, não esquece de deixar o seu like e seguir a gente nas redes sociais. Se quiser mandar uma mensagem, o e-mail é federaisdoensinopapodetranzito@gmail.com. Um abraço e até a próxima.